Comer ou alimentar-se? Será que você come ou se alimenta? Tem diferença nessas duas palavras. Comer é quando você abastece o seu corpo, quando você come por prazer, come para saciar a sua fome. Já se alimentar, não. Se alimentar é quando você nutre o seu corpo, quando você faz a escolha dos alimentos de acordo com os nutrientes que ele possui, quando você escolhe boas opções que vão trazer benefícios para você e para a sua saúde. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre os alimentos e os nutrientes. Então, vem comigo! Tenho certeza que você já estudou que o nosso corpo é formado por trilhões de células. Sim, muitas células. E as células do nosso corpo, elas são feitas de nutrientes. E se elas são feitas de nutrientes, elas precisam também dos nutrientes. E esses nutrientes nós encontramos na nossa alimentação. É por meio dos alimentos que a gente fornece os nutrientes necessários para as nossas células, para que elas trabalhem direitinho no nosso corpo. Se acaso você deixa de fornecer os nutrientes para as suas células, você começa a perceber as consequências. A sua imunidade começa a baixar, a sua pele, as suas unhas e cabelos começam a ficar enfraquecidos, né? Então você começa a perceber que a sua saúde vai caindo. Então é muito importante que você forneça os nutrientes adequados para as suas células, para que o seu corpo se mantenha saudável, para que as suas células continuem trabalhando direitinho. Os nutrientes são os componentes dos alimentos. Nós temos como nutrientes os carboidratos, as proteínas, as gorduras, as vitaminas, os sais minerais e as fibras. Vamos conhecer um pouquinho de cada nutriente, qual a função dele no organismo e quais alimentos que a gente encontra. Vamos começar com os carboidratos. Os carboidratos têm função energética, são eles que te dão energia para você realizar todas as atividades do seu dia a dia. Olha só, fontes de bons carboidratos: o arroz, o feijão, a lentilha, a batata doce, o aipim, a mandioquinha, o inhame, o milho verde, a aveia. Então, são boas fontes de carboidrato. Mas temos também outras fontes de carboidrato que não são tão boas assim, que são alimentos açucarados, né? Como balas, chocolates, doces em geral. Esses alimentos aqui você deve consumir com muita moderação, somente lá de vez em quando. Opte por bons carboidratos no seu dia a dia, aqueles carboidratos que eu citei antes, lá no slide anterior. O excesso de carboidratos pode te fazer mal, pode te deixar cansado, te deixar com mais apetite, com gases e também pode levar à obesidade. Sim, porque o carboidrato, como eu te falei, ele tem função energética, mas quando ultrapassa essa função, ele vai reservar essa energia, ou seja, ele vai transformar essa energia em gordura e aí pode causar também obesidade. Outro nutriente muito importante são as proteínas. Elas têm função estrutural, ou seja, elas participam da formação dos tecidos e órgãos do nosso corpo. Elas constroem músculos, né, e toda a nossa estrutura. Encontramos fontes de proteína em carnes, né, todo tipo de carne, peixe. Encontramos também no leite, nos queijos, nos ovos e também de origem vegetal a gente encontra nas leguminosas, no feijão, na ervilha, na lentilha. Temos também as gorduras, ou lipídios, que têm funções muito importantes. Elas auxiliam no transporte de muitas vitaminas, na produção de hormônios e também fazem reserva de energia. Outra coisa, as gorduras elas atuam como isolante térmico. O que quer dizer isso? Geralmente na nossa pele nós temos uma camada de gordura bem juntinho da nossa pele. E essa camada de gordura ela serve como um isolante térmico, porque ela faz com que o calor permaneça dentro do nosso corpo. Nós encontramos alimentos, né? Encontramos gorduras no abacate, no salmão, na sardinha, nos óleos em geral, na banha, né? E esses são boas opções de alimentos que contêm gordura. Mas também temos alimentos que não são tão boas opções assim, que são esses aqui de baixo que eu coloquei para você. E as gorduras é um nutriente que a gente deve consumir com moderação, porque em excesso elas podem causar doenças, doenças como a obesidade, que a obesidade pode levar a outras doenças, e também doenças cardiovasculares.
Temos também as vitaminas, que têm como principal função regular o nosso corpo e fortalecer o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, que é a nossa defesa do nosso organismo. As vitaminas, elas são representadas por letras, né? Letras do alfabeto. Vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D e vitamina E. Quando falta alguma vitamina no nosso corpo, isso pode levar e acarretar algumas doenças. Então, é muito importante que a gente consuma alimentos que possuem vitaminas. As vitaminas são encontradas principalmente em frutas, né? Como vocês podem ver aqui, legumes, verduras, leites e seus derivados. Outro nutriente são os sais minerais, e eles são muito importantes para o nosso corpo. Eles são necessários em pequenas quantidades, mas são essenciais. Alguns dos sais minerais garanto que você conhece: potássio, cálcio, sódio, ferro, magnésio. Então, esses sais minerais são importantes porque eles participam da formação dos nossos ossos, dos nossos dentes, eles regulam a pressão sanguínea e tudo mais. Temos também as fibras que encontramos em alimentos integrais, como pão, macarrão, arroz e principalmente em frutas, legumes e verduras. As fibras têm muitas funções. Aqui eu coloquei alguns benefícios delas para você, né? Mas podemos citar principalmente a regulação do intestino, ou seja, regula lá o seu cocô, né? E além disso, tem outros benefícios importantes para o seu corpo: controle da diabetes, elimina os metais tóxicos do seu organismo, ajuda quem quer emagrecer, melhora o sistema imunológico e entre outros benefícios por aí. E por último, temos a água. A água é um nutriente mais essencial que nós temos. Ficar alguns dias sem se alimentar até é possível, mas agora ficar muitos dias sem beber água é difícil. É ela que regula todo o funcionamento do nosso corpo. Então beba água, que é muito importante. Agora você já viu todos os nutrientes que nós encontramos nos alimentos. Toda vez que você se alimenta, é uma oportunidade de nutrir o seu corpo. Será que você nutre o seu corpo ou apenas você come? Saiba que é preciso equilibrar. Lembre-se de que na hora que você for montar o seu prato, utilize-se de todos os nutrientes que eu acabei de te apresentar. Aqui eu trouxe um exemplo para você de prato ideal. Dá uma olhadinha. 50% do seu prato você coloca então vegetais e verduras, e na outra metade você coloca proteína e carboidrato. Então escolha aquelas boas opções de proteínas e carboidratos que eu te passei. E lembre-se, prefira alimentos naturais, boas fontes de carboidrato, proteínas e gorduras, e evite alimentos industrializados e cheios de açúcares. E para finalizar, eu deixo essa frase para você: o melhor medicamento para o nosso corpo é uma alimentação saudável. E a atividade que a professora vai propor para vocês é vocês colocarem em prática algumas receitinhas saudáveis aí na casa de vocês. Junta a família, pede ajuda para o pai, para a mãe, para o irmão e vamos colocar algumas receitas saudáveis em prática.